Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Sotomayor, da For the Future. E estamos aqui no mês da criança, não é? E queria-vos trazer um tema que eu tenho estado aqui a pesquisar bastante, que foca a resiliência. E porquê que eu achei importante trazer-vos isto? Porque é uma das maiores queixas que eu tenho, que os pais me trazem muito, que é: o meu filho não sabe gerir a frustração. Perante a mínima situação de contrariedade, o meu filho ou faz birra, ou amua, ou chora, ou seja, emocionalmente não tem a capacidade de lidar com uma contrariedade. E há aqui alguns conceitos que eu gostava de vos trazer, no sentido até de clarificar um bocadinho o que é isto também da resiliência e como é que os preparamos exatamente para lidar então com esta frustração, que eu acho que é fundamental de facto nos dias de hoje. Porque a verdade é que a realidade que nós e os nossos filhos temos à nossa volta é uma realidade muito dinâmica, muito rápida, que acontece ao passar o dedo no ecrã, ou seja, é muito imediato, traz de facto muito prazer, entre aspas, de uma forma relativamente simples e portanto há sempre esse estímulo, não é? Ou seja, quando isso não existe, normalmente vem então a frustração. Isto inclusive é também o nosso corpo a reagir perante a falta desse estímulo. No entanto, também há uma série de situações que têm a ver exatamente com as tais contrariedades que vão surgindo e que nos vão preparando para a vida, verdade seja dita, não é? E essas contrariedades comumente são aqui indicadas como uma adversidade. Ou seja, uma adversidade é algo que cada um de nós percepciona de maneira diferente. Tentando-vos explicar um bocadinho isto e porque é que é tão importante aqui as percepções. Uma criança pode percepcionar, por exemplo, o começar a andar de bicicleta como algo muito difícil e que vai gerar de facto uma frustração muito grande. Pode nem tentar, portanto, nem se colocar na posição de experimentar, do medo é de tal forma que nem sequer se coloca nesse ponto, ou à mínima tentativa que não consegue realmente começar a andar de bicicleta, logo desiste, não é? Ou persiste algumas vezes, mas depois farta-se porque aquilo não te traz o tal satisfação imediata e, portanto, também, ok, tentei aqui, vá, uma meia hora e pronto, também não vale a pena porque isto afinal não é rápido que eu aprendo. Ou pelo contrário, persiste até conseguir e até trazer essa recompensa. E isto é válido para qualquer situação que acontece ao longo da nossa vida e principalmente na parte da criança, em que estamos realmente abertos a experimentar e a tentar outras abordagens. E muitas das vezes, de facto, os pais vêm com esta queixa de que à mínima situação ele desiste, ou que nem se coloca em ação, ou que nem tenta, nem experimenta, tem medo e portanto nem experimenta. E tem exatamente a ver com a maneira como cada criança percepciona as suas capacidades. Ora, eu identificando isto, acaba tudo por estar um bocadinho interligado, claro, mas portanto isto tem a ver também com a nossa autoconfiança e autoestima, no sentido em que como é que eu percepciono as minhas capacidades, o que é que eu acredito que eu sou capaz de realizar ou não. Porque perante uma determinada situação, se eu identificar que eu tenho capacidades para lidar com ela, eu estou no chamado stress ótimo e, portanto, eu consigo gerir essa situação e vou-me colocar em ação. Se eu sentir que, pelo contrário, as minhas capacidades estão muito aquém daquilo que me é proposto, daquilo que me é apresentado, não é? Da tal adversidade, então, lá está, eu vou sentir como uma adversidade. Eu vou senti-lo como um stress. Isto tem a ver com a minha percepção, com a maneira como é que eu vejo que eu consigo ou não ultrapassar um determinado desafio. Também. E hoje em dia brinca-se, não é? Falar, nós não temos problemas, temos desafios. Mais uma vez, depende da maneira como nós encaramos a situação, da tal nossa percepção, maneira como a vemos. E por isso é tão importante estimular nos nossos filhos
essas diferentes percepções da mesma situação e podemos ajudá-los exatamente em de que, perguntando como é que tu vês esta situação, o que é que ela importa para ti, como é que tu gostarias que fosse, o que é que tu acreditas que tens que te pode ajudar a enfrentar esta situação e, portanto, ir ajudando a que eles tenham essa noção das suas capacidades e, ok, então agora como é que tu vais usar essa tua capacidade na prática para conseguires ultrapassar este obstáculo, este desafio, como lhe quiserem chamar, também. E, portanto, irmos ajudando com este diálogo com eles, a terem, lá está, várias maneiras de encarar a mesma situação e, de facto, não colocar a nossa, porque não quer dizer que a nossa também esteja certa, é só mais uma percepção, é a percepção que nós temos com os recursos que temos à data e com todas as experiências que já passamos. Eles certamente não terão essa percepção porque não passaram por todas essas experiências e, portanto, não há certo nem errado aqui, há a maneira como eles veem esse problema, o encarar dessa situação. E é com episódios destes repetidos, não é? Que os ajudamos realmente a criar a resiliência, porque a resiliência, no fundo, é um processo através do qual nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, mais ou menos inatas, que cada um tem, que nos ajudam realmente aqui a criar esse traço tão importante perante as adversidades da vida, que a verdade é que cada vez mais estamos expostos a elas. Nós vimos, por exemplo, numa situação que ainda perdura, mas pronto, que é a questão da pandemia, não é? Como é que cada um geriu essa situação perante essa adversidade, ou seja, como é que eu vi que as minhas capacidades estavam preparadas ou não para lidar com essa adversidade e como é que o que é que isso provocou em mim, portanto a resiliência que provocou, e aqui é importante perceber que essa resiliência resulta então, esse processo, supostamente depois numa adaptação positiva, ou seja, eu tenho um elemento que me estressa, eu vejo quais são as minhas estratégias, isto tem a ver com estratégias de coping, como é que eu giro esta situação. Nós ajudamos enquanto pais os nossos filhos a verem as várias estratégias que existem, como é que eles podem utilizar, o que é que para eles faz sentido, dadas já as suas próprias características, o que é que se sentem mais confortáveis, o que é que gostariam de desenvolver, o que é que sentem como uma força, como é que o podem utilizar. E depois então então o que é que eu evoluí neste processo, o que é que eu tirei de crescimento daqui? Que bom, agora já consigo andar de bicicleta sozinho, ou sem rodinhas, ou seja, todo esse crescimento. Então, e o que é que foi preciso, depois neste final também é muito importante trazer, o que é que foi este processo? Ou seja, a própria criança verbalizar, então o que é que tu fizeste para conseguir atingir isso? O que é que tu acreditas que te permitiu que isto fosse possível? O que é que dependeu só de ti? Ou seja, só com esta verbalização, e não somos nós pais a dizer, está bem? É com a criança a dizer, exatamente, com estas perguntas em que eles próprios, porque ao dizerem, eles estão a fazer estas ligações neuronais, é do que é que eu fui capaz, o que é que eu encontrei como solução para mim naquele momento, o que é que foi preciso, o que é que me foi mais difícil, o que é que não, como é que eu ultrapassei as coisas mais difíceis, o que é que eu usei, que recursos meus à minha volta, foi o pai que me ajudou a dar umas tantas voltas e que me segurava nas costas para eu conseguir estar direito, ou pelo contrário, precisava que ninguém tivesse a ver para não ter vergonha e para me sentir à vontade. O que é que foi necessário, percebem? E nós podemos realmente ajudar os nossos filhos a criar desde cedo esta capacidade de lidar com a adversidade, esta resiliência, este processo que se torna uma coisa natural, prazerosa, porque de facto é daí que vem este processo evolutivo, esta ideia de uma adaptação positiva perante as situações que nos são colocadas e assim realmente conseguimos vê-las como uns desafios, como possibilidades de crescimento, em vez de serem obstáculos intransponíveis. Eu espero que vos tenha ajudado. Espero ver nos vossos comentários como é que tem sido colocar em prática este desenvolvimento da resiliência nos vossos filhos. Tragam-me também que dificuldades é que sentem, talvez até neste diálogo,
para eu vos poder ajudar de uma forma mais efetiva e, portanto, fico a aguardar e espero que tenha sido útil. Eu sou Inês Sotomayor, da For the Future, e juntos construímos para o futuro.